senhor pode ficar à vontade, o Ministério de Música está à sua disposição. Se o senhor quiser, eles podem tocar algo. Amém? E o senhor fique à vontade, viu? Aleluia, boa noite, irmãos. Que tempo maravilhoso nós vamos ter aqui, você crê nisso? Sabe, amado, eu estou até constrangido com tanta gratidão no meu coração e como os seus pastores estão me recebendo aqui. Eu quero dizer que é uma honra para mim poder estar aqui com vocês, compartilhar daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Feliz demais por conhecer Chapecó, eu só ouvia falar, né? Mas agora estou aqui pisando e vendo vocês face a face. E esse casal é muito querido. Deus tem presenteado vocês com um casal pastoral maravilhoso. Eu quero que vocês entendam que vocês entrarem em uma nova estação, em um novo tempo. E vocês vão crescer muito aqui nessa região. Quantos creem assim? Vamos orar, Pai, te damos graça no nome de Jesus. Por esse tempo, Pai, por esse seminário de inverno. E por tudo aquilo que o Senhor vai tratar com cada um de nós. Nós honramos a sua presença. Acima de todas as coisas, Pai, queremos reconhecer a Tua soberania, a Tua graça, a Teu favor. E nós te pedimos, amado Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Fala conosco que nós vamos te ouvir, nos ensina e nós vamos te obedecer. E Pai, nós vamos cuidar de Te dar toda a honra e toda a glória. No nome bendito de Jesus nós oramos, Pai. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor está começando hoje nesse lugar, nessa igreja. E na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Pai, eu creio em intervenções divinas. Eu creio em cura. Eu creio em libertação. Eu creio em ampla suficiência, Pai, para cada um dos teus filhos aqui, Pai. Pai, te dou graças e eu oro no nome bendito de Jesus. Quantos creem e concordam, diga amém. Obrigado, viu, meus irmãos? Vocês são bênção demais. Obrigado. Glória a Deus. Gente, eu fiquei pensando no que eu ia falar, né? Eu sei que vocês são muito bem alimentados, né? E estou sabendo que, em nome de Jesus, próximo ano nós vamos ter rema aqui. Vocês estão felizes por isso? Quantos alunos nós vamos ter do rema aqui? Levante a mão aqui. Coisa boa, que bênção. O rema marcou a minha vida, o rema norteou a minha vida. Eu digo que eu era uma pessoa antes do rema, e me tornei uma outra pessoa também, depois do rema. O rema veio colocar coisas no lugar dentro de mim, e veio estabelecer uma nova etapa, veio afetar o meu destino, e me fazer entender o propósito de Deus para a minha vida. E eu creio que essa cidade vai ser lavada por essas verdades da palavra de Deus. Amém? Eu quero que você crie expectativa mesmo, porque o ensino que essa escola traz é algo poderoso, é um divisor de águas mesmo na vida de todo homem e mulher de Deus. Eu não sei se você sabe, mas o rema, né, fora do Brasil, é algo que a gente não tem noção do que representa, né? Eu já viajei em algumas nações, e quando você diz que ou você é formado ou que você dá aula no rema, eu vou te dizer, amado, as pessoas te tratam muito diferente. Os maiores ministros hoje no mundo são formados pelo rema. E vocês vão ter agora o privilégio de ter essa escola aqui na cidade de vocês. Então é uma grande bênção. Eu quero te encorajar a você não só fazer, mas divulgar e fazer com que família, né, sua vida, né, não deixa de fazer por nada, irmãos. Coloca como prioridade para a sua vida. Eu vou te dizer, vai afetar a sua vida. Uma das coisas que eu vou falar aqui hoje vai ser com base naquilo que eu vivi e que eu aprendi nessa escola. Amém? Eu quero conversar com vocês hoje, começando nesse primeiro dia, falando sobre a soberania de Deus no chamado. Quantos aqui tem um chamado? Sabe, amado, você precisa entender, né, o chamado de Deus para a sua vida. Você precisa entender dentro do teu chamado aonde Deus vai te usar. E é tão importante isso, porque se você não entender o que Deus te chamou para fazer, você vai viver uma vida insatisfeita. Você foi criado por Deus para um propósito, né? Para algo bem específico. E se você não entender isso cedo, amado, você vai viver frustrado. Porque a satisfação plena para a sua vida está ligado diretamente ao que Deus te chamou para fazer. Amém? Eu gosto daquilo que um dia chegaram para João Batista e falaram para ele: quem é você?
Não sei se vocês já viram isso nas Escrituras, mas fizeram uma pergunta para João Batista, né? Quem é você? Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele foi chamado para fazer e aonde ele deveria estar. Amém? A Bíblia diz que ele foi levantado por Deus para habilitar um povo que fosse preparado, né, e para andar nos caminhos do Senhor, converter o coração dos pais aos filhos, né, e dos filhos aos pais. A Bíblia diz que João Batista ele fez algo poderoso, mas porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele foi chamado para fazer e aonde ele deveria estar. Eu acho interessante aonde ele foi chamado para estar, né, no deserto. Não é interessante? E deserto é um lugar onde ninguém quer estar, não é verdade? Mas eu quero te dizer, amado, que deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de habitação. Amém? Amém? Mas Jesus passou por lá, Paulo passou por lá, Moisés passou por lá, José passou por lá. Eu vou te dizer, você não vai pular essa etapa. Amém? Agora, deserto não é um lugar de falta, nem um lugar de escassez, é um lugar de provisão. É um lugar de aprender a ser dependente de Deus. Amém, irmãos? E como filhos de Deus, nós precisamos entender isso de uma forma muito clara. E muitos de nós ficamos nos esquivando, né, daquilo que Deus tem para a nossa vida, e às vezes até sem saber. Mas as pessoas, olha, eu quero viver uma vida boa, eu quero viver uma vida bem-sucedida, e eu vou te dizer, isso é o que Deus tem para a sua vida. Mas, amado, existe um caminho a ser percorrido, né? Existe uma trajetória, né, como o apóstolo Paulo diz, uma carreira, né? E nós precisamos entender bem claro isso, né? E uma das coisas que nesse tempo que eu chamo de deserto da nossa vida, que nós vamos ter que lidar é com a nossa carne, com a nossa alma. E você vai descobrir que tanto a sua carne como a sua alma é um problema sério para você, porque de fato você é um espírito. Quantos estão aqui comigo? Amém? Você é um espírito. Você possui uma alma e habita em um corpo, né? Você não é um pedaço de bife andando em Chapecó. Amém, amado? Você está aqui comigo? Você não é uma alma para viver de uma forma melancólica, triste, mal. Um dia está bem, outro dia está mal. Amém, irmão? Você não vive pelo que você sente, né? Você não vive pelo que você vê. Você vive com base naquilo que você crê. E a base da nossa crença é as Escrituras. Quantos estão aqui comigo? Por isso a importância de você estudar a palavra de Deus. Por isso a importância de você, sabe, correr para aquilo que a Bíblia diz. Você está aqui comigo mesmo? Então, amado, eu vou começar hoje falando sobre uma frase que me abençoou demais, algum tempo atrás, de um homem de Deus chamado Billy Graham. Ele disse que nosso mundo está obcecado por sucesso. E ele faz uma pergunta muito interessante, mas como Deus define sucesso, né? E ele mesmo responde, o sucesso aos olhos de Deus é fidelidade ao chamado. Amém, irmãos? Fala assim comigo, fidelidade ao chamado. É muito importante você entender isso, e principalmente quem disse, né? Billy Graham, um homem que Deus usou, né, na nossa geração, faz pouco tempo que partiu, e deixou um legado poderoso, e ele diz isso. Então, amado, por isso, nós precisamos entender que o treinamento para o ministério não é uma opção. Amém, amado? Nós precisamos ser treinados, nós precisamos aprender a ser guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, o treinamento para o ministério não é uma opção, você vai precisar entender isso. Agora, será difícil realizar bem o que Deus espera para cada um de nós, se nós não nos prepararmos. Amém? Então eu quero, sabe, ir bem devagar com você hoje. Eu até esqueci quanto tempo eu tenho, pastor. Então tá bom. Então acho que vai dar tempo, sim. Amém? E você vai ver que as Escrituras estão cheias de exemplos, né? Quando a gente olha para o Velho Testamento, você vai ver que Deus escolheu Moisés para ser o libertador de Israel, né? Agora, no nosso tempo, Deus nos escolheu. Eu e você somos escolhidos de Deus, né? Para aquilo que Deus tem. Agora, Deus nos escolheu quando? Para fazer o que Deus nos chamou. Antes do nosso nascimento. Você está aqui comigo? Nós precisamos entender isso com muita clareza, com muito cuidado, amém? Por isso, amado, que quando nós olhamos para aquilo que o profeta Jeremias disse, né? Ele diz assim no capítulo e no verso 5, eu vou citar para você, eu tenho muita coisa aqui, quem me ouve sabe que eu saio passando por cima, mas você depois assiste, amém? E se você prestar atenção vai ser importante.
Jeremias diz no capítulo 1, no verso 5, antes que eu te formasse no ventre materno, a Bíblia diz, eu te conheci, e antes que saísse da madre, ele diz, te consagrei, e no caso de Jeremias, profeta às nações. E eu quero te perguntar, e não precisa me responder, qual é o teu chamado? Quem é você? Amém? Porque se você não sabe quem você é, você não é filho, e não se assuste, quem não sabe quem é, e não é filho, é bastardo. Amém? Nós precisamos deixar isso bem claro. E outra, o chamado na minha vida é soberano. Se tem uma coisa que eu preciso aprender cedo, é o que Deus me chamou para ser e fazer. Porque isso é antes do ventre. Agora, não é interessante que o mundo e o sistema trabalham para que você entenda que isso é bem diferente? Porque o mundo e o sistema diz que para você ser bem-sucedido, você tem que se acabar de trabalhar. Você tem que estudar muito. Eu não estou dizendo que é errado nem fazer uma coisa e nem a outra. Mas em nenhum lugar está dizendo que isso é garantia de sucesso. Amém? Porque eu conheço pessoas que fizeram 2, 3 faculdades e não usa nenhuma. Porque tem crise de identidade. E gastou o dinheiro do pai e da mãe. Geralmente quem tem 2, 3, não é nem eles que pagam. Boa parte deles, né? É o pai que paga. Mas eu sei que não é o caso de vocês aqui de Chapecó. Isso é lá para o meu lado de lá. Deixa eu molhar as palavras para ficar melhor, tá, gente? Então, amado, é muito importante a gente entender algumas coisas, porque pessoas estão frustradas dentro das igrejas, sem dizer do lado de fora, né? Dentro das igrejas, porque ainda não entendeu a importância da soberania do chamado, né, de Deus em sua vida. Aí fica tentando ser feliz, fazendo qualquer coisa. Tentando ser feliz, fazendo qualquer coisa, você nunca vai ser feliz. Amém. Eu vou repetir, tua satisfação plena está ligado diretamente ao que Deus te chamou para fazer. E nesse caso aqui de Jeremias, a Bíblia diz que foi antes do ventre materno, né? Ele diz, eu te conheci, a Bíblia diz, antes que te formasse, né? E te conheci, antes que saísse pela madre, a Bíblia diz, te consagrei. Agora, o que acontece muito nos nossos dias, as pessoas ficam tentando provar que elas são ungidas, quando na verdade não precisa. As pessoas querem ser consideradas, as pessoas querem ser encontradas, e algumas delas nas redes sociais, tirando selfie de tudo que é lado, se postando para tudo que é lado, querendo aparecer. Amado, quem Deus te chamou para ser, você é antes do ventre. Você não tem que provar isso para as pessoas, quem tem que estar convencido disso é você. Você está aqui comigo, irmãos? A gente tem essa ideia de querer ficar provando para as pessoas que nós somos ungidos, que nós pregamos bem, isso e aquilo, quando na verdade quem vê isso é Deus. É no seu dia a dia, né? É no seu trabalho, é na sua casa, né? Se você quer saber se você é bem sucedido, é olhar para a tua família. Não é olhar o que você prega no púlpito. Porque no púlpito você pode ter uma boa performance, mas está reprovado diante de Deus. Amém, irmãos? Então essas coisas são muito sérias. Eu tenho pensado, sabe, a respeito disso. Sabe, amado, eu não estou atrás de ser reconhecido por ninguém, né? Tem o seu lugar de importância, mas o que eu quero é ser achado aprovado diante de Deus. Sabe, e eu quero que você entenda que eu não saí de Guaratinguetá, de São Paulo, né? Não levantei 4 e pouco da manhã para vir para cá, para simplesmente fazer uma boa performance aqui. Eu vim compartilhar coisas que mudaram a minha vida, que afetaram a minha família, que têm tocado o meu destino, e são essas coisas. E geralmente eu falo algumas coisas que as pessoas não gostam muito de ouvir, né? Mas eu não fui ungido para agradar as pessoas, mas também não fui ungido para maltratar ninguém. Agora, a verdade às vezes nos confronta, né? E não é a proposta desse seminário de inverno te confrontar de maneira nenhuma. Mas nós vamos começar limpando o terreno, limpando a casa, preparando para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, irmãos? Então, é muito importante a gente olhar algumas coisas. Eu esqueci, amado, eu preciso dar um alô para o povo lá de Guaratinguetá, o povo de Potim, o povo de Ubatuba, um monte de gente me acompanhando a gente aqui em Chapecó. Eles estão comigo aqui com vocês. O povo, nós tiramos um tempo para orar por vocês. Tem um grupo de pessoas orando por mim enquanto eu estou aqui. Amém? Então, eu quero, amado, sabe, de fato, nesses dias que nós vamos ter aqui, ter um tempo maravilhoso, sabe, proveitoso mesmo, para que a gente entenda aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, irmãos?
Então, quando a gente olha para a trajetória de Moisés, você vai ver que Moisés foi a escolha de Deus para a geração dele. E eu e você somos a opção do Altíssimo para o nosso tempo. Agora, Deus, ele não nos obriga a fazer nada. Quantos entendem? Amém? E você vai ver que muitas pessoas, né, em vez de fazer a opção, a escolha pelo chamado de Deus, as pessoas fazem a escolha por algumas coisas que esse sistema coloca como prioridade, quando a Bíblia não coloca essa ordem de prioridade como está. Porque o chamado de Deus, como eu mostrei para você, é antes do seu nascimento. Então, se Deus ele coloca isso de uma forma tão clara, qual é a coisa mais importante para a tua vida? O teu chamado. Por isso que eu estou falando sobre a soberania do chamado de Deus. É a coisa mais importante que nós precisamos entender. E quando você entende quem você é e o que Deus chamou para fazer, você vai ser bem sucedido na tua profissão, no seu trabalho, na sua família, porque você entendeu quem você é. Você entendeu o teu chamado. Então você pode ser bem sucedido em qualquer outra área, mas primeiro eu preciso entender qual é o meu propósito. E a maior tragédia na vida de um homem e de uma mulher é obter sucesso na tarefa errada. Não é verdade? Eu não sei se você pensa, mas um dia eu e você vamos estar diante do Senhor. Né? A Bíblia diz lá, Paulo escrevendo para os Coríntios, que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Você entende isso? Agora, para o quê? Para dar conta de tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E eu sempre digo que o padrão do julgamento de Deus não é por aquilo que você está fazendo, é pelo que Ele te chamou para fazer. Amém? Nós precisamos entender isso. Porque nós podemos correr o risco, né? Eu vou usar a minha vida como exemplo para não usar a sua. E vamos dizer que a gente chega diante do tribunal de Cristo, ou um dia nós comparecemos de lá diante do Senhor, e o anjo, né? Vou dizer eu sou um pastor, né? Eu tenho um chamado nos 5 dons ministeriais, mas eu também tenho uma empresa, mas vamos dizer que eu foquei o meu trabalho, a minha empresa como empresário. E como empresário bem sucedido, eu abençoei muitas igrejas, abençoei muitos missionários, ajudei muitas pessoas ao redor do mundo, fui muito bem sucedido como empresário. E aí quando eu chego para dar conta daquilo que Deus me chamou para fazer, estou lá na fila e aí chama, por favor, o apóstolo José Roberto. Falei, apóstolo? Falei, Zé é um nome muito comum, deve ter muito aí na fila, né? Estão chamando aqui o apóstolo Zé Roberto, que é muito comum, Zé, né? E Zé Roberto é muito comum. E aí ninguém não responde nada e eu pergunto para o anjo, não é o empresário bem-sucedido? Que ajudou muitas pessoas, que fez muitas coisas, que abençoou as igrejas. E o anjo não. É o apóstolo José Roberto. E é com você mesmo que eu estou falando. Eu falei, não, mas espera aí. E o que eu fiz? E as pessoas que eu abençoei? E as igrejas que eu construí? E os missionários que eu enviei? Ele falou assim, as suas obras estão sendo lançadas no fogo. É feno e palha. Não foi para isso que eu te chamei. Sabe, amado, eu não quero chegar um dia diante de Deus e ser reprovado. E viver uma vida igual um louco aqui, morrer cansado, chegar lá no céu empenado, todo quebrado, e dizendo, uau, eu trabalhei demais. Ele diz, as suas obras não valeram de nada. Por isso que a maior tragédia na vida de um homem, de uma mulher, é obter sucesso na tarefa errada. Eu acho que a gente está começando bem, não é verdade? Amém, irmãos? Então amanhã o que você vai fazer? Rapaz, você precisa ir lá. Eu tomei uma surra ontem, não vou tomar sozinho não. Amém? Amém? Sabe, amado, eu quero que você entenda a importância. Esse evento aqui está na agenda de Deus. Esse evento aqui é uma convocação divina. Você é bem-aventurado de estar aqui. Não é porque eu estou pregando, é porque Deus é quem preparou isso daqui. E tem pessoas que fizeram a escolha de não estar. Você vai dar conta disso. Amém? Então eu quero... Vamos continuar aqui, porque senão a coisa vai para outro lado e eu não quero isso não. Amém? Então, amado, eu e você somos a opção do Altíssimo para o nosso tempo. Amém? Agora olha que interessante, Moisés nasceu em uma época em que Faraó havia decretado a morte de todo recém-nascido hebreu do sexo masculino. Olha que interessante, quando ele nasce, né, com o chamado de Deus, mas nasce com um decreto de morte. Legal, né? Que bênção.
Então, amado, por que eu estou dizendo isso? Porque, amado, nós podemos desenvolver fé no chamado que Deus nos deu. Sabe, a gente usa a fé para coisas e nada errado, fé para carro, fé para casa, fé para um monte de coisa. Mas quando é que você vai usar a fé para o chamado? Amém? Nós precisamos entender isso. É fé para tudo, menos para o que Deus te criou para ser. Às vezes a gente eu creio, esse mês as minhas contas vão estar em dia, esse mês vai sobrar. Sabe, amado, quer saber quando você vai estar agradando a Deus, quando você vai estar crendo no que Deus chamou para fazer. É isso que vai de fato mudar, afetar a nossa vida, sabe, afetar o nosso destino, alcançar a nossa família. Então, fé antes de qualquer coisa, amado, é para agradar a Deus. Você está aqui comigo? Amém. Fé não foi dada, amado, só para a gente ter as coisas. Fé foi dada antes de qualquer coisa para agradar a Deus. Lembra de Hebreus 11:6, diz exatamente isso. Eu vou só simplificar aqui. Então, por isso, entender o propósito de Deus para a minha vida e desenvolver fé no que Deus tem para nós é o que de fato? Agradar a Deus. Amém? Agora, o conhecimento, né, eu digo, é a chave para a liberdade. Por isso a importância da escola, por isso a importância de você sentar. Eu acho interessante, e por favor, não me entenda mal, às vezes as pessoas se chocam comigo com algumas coisas que eu falo, né? Algumas pessoas, elas... eu vou colocar os pais nesse ponto, eu acho importante, né? Os pais, porque eles querem que os filhos não passem ou não vivam o que ele viveu de coisas negativas, e eu acredito que eu não estou só nesse negócio. A gente faz a proposta de trabalhar, de fazer tudo o que for necessário para que os nossos filhos não passem pelo que a gente passou. Eu estou sozinho nisso ou não? Não é verdade? Só que, amado, eu vou te dizer, a gente acaba fazendo algumas coisas erradas com esse tipo de pensamento. Amém? Porque quem te tornou quem você é o que você passou. E você não morreu por passar algumas coisas. Amém. Diga amém, por favor. Amém. Aí o que a gente faz? A gente diz para o menino, começa a criar uma cultura dentro do menino ou da menina. De que jeito? Filho, para você ser alguém na vida, você precisa estudar. Você precisa trabalhar muito. E o papai vai fazer tudo que for necessário. E aí o pai que tem um compromisso com o crescimento mesmo do menino, né? Ele... às vezes põe numa boa escola, paga a escola, né? E aí quando ele chega em casa, confere para ver se ele fez tudo, vê se tem tarefa, e se não fizer a tarefa, não vai ter sobremesa. Quantos já viram esse tipo de coisa? Amém? Não é assim? Eu acho interessante esse cuidado, esse zelo que o pai tem, e eu acho maravilhoso. O que me estranha é o pai não ter esse mesmo comportamento e dizendo, filho, você tem um chamado. Você cria uma cultura de que ele precisa trabalhar, de que ele precisa ser um bom profissional, mas de que ele não precisa ser o que a Bíblia diz. Você gasta tempo estudando a matéria com ele, fazendo a tarefa de casa com ele, mas não gasta tempo com ele lendo a Bíblia e falando quem ele é. Então essas coisas são muito sérias, né? E a nossa geração, ela se perdeu por conta disso. Eu, amado, eu sou um burro formado. Sabe o que é burro formado? Eu não estudei nada. Amém? Não fiz faculdade, mal terminei o 2º grau, e eu venho de uma formação muito difícil, né? Eu até os 7 anos, eu fui espancado pelo meu padrasto, que eu achava que era meu pai. Né? Minha mãe nunca teve nada com o meu verdadeiro pai, né? Minha mãe foi num piquenique e aconteceu o Zé Roberto. E aí eu não tenho nada a ver com a história. Minha mãe casou com outra pessoa e eu achei que aquela pessoa sempre foi meu pai. Mas nunca entendi porque aquele homem me batia, me espancava, arrancava meu cabelo na mão, me amarrava para me bater com fio de ferro. E quando minha mãe ia me defender, ele batia nela e colocava fogo nela. A última vez colocou fogo na roupa dela. Então minha mãe, para não me ver apanhar muito, para mim não apanhar mais, ela fazia o quê? Ela ficava quieta enquanto ele me batia. Porque se ela fosse me defender, ele me batia mais. E aí vai, e esse homem, quando ele foi se suicidar, ele me levou junto com ele. Colocou o pescoço num trilho, os pés no outro e me segurou pela mão, enquanto o trem vinha. E eu consegui escapar por um milagre e vi ele esquartejado, eu tinha 7 anos de idade. E esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Por favor, entenda. Por favor, calma. Eu só era uma criança que eu apanhava todo dia, e agora eu não ia apanhar mais, eu estava feliz. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu chupei um chiclete chamado Ping Pong de Tutti Frutti. Duro, meu amigo, mas era bom o negócio.
É, exatamente. Exatamente esse. E aí minha mãe não teve condição de nos criar, de nos cuidar. Minha mãe teve que fazer uma opção. Ou de nos internar no orfanato e trabalhar e esperar para que pudesse cuidar da gente no futuro. Então, eu fui internado no orfanato com 7 anos de idade, saí de lá com 13 anos de idade, não matei, não roubei e fiquei preso 6 anos, longe da minha mãe, e ela me ia visitar uma vez por mês. Alô, você está aqui ainda? Então, está alguém aqui que teria todos os motivos possíveis para viver desanimado, desencorajado, brabo, viver nas drogas e sem imaginar. Mas um dia eu me encontrei com essas verdades. Meu destino foi afetado, minha família foi alcançada. Amém? E quando eu olho para trás, amado, eu não tenho um pesar negativo. Sabe, eu sofri demais longe da minha mãe, eu sofri de não ter um pai para me levar para cortar o cabelo, de não ter um brinquedo, né? Eu sofri, passei coisas muito difíceis, mas essas coisas não me mataram. Quando eu olho para trás, e um tempo da minha vida, porque infelizmente, eu me casei novo com 19 anos, e o nosso primeiro filho, a médica deu um remédio errado e matou o neném. E eu falei, não é possível que Deus exista. Falei, se ele existe, ele vai ter que provar para mim, porque era muita coisa para uma pessoa só, né? E o médico ainda disse que minha mulher não ia poder ter mais filho. E eu falei, tem mais alguma coisa? Ele falou, sim, você precisa descer, ir lá no necrotério, pegar o teu neném, colocar no caixão para poder fazer o enterro dele, enquanto a minha esposa estava internada. Eu falei, uau. E eu me lembro que foi naquele dia que eu joguei toda a bebida que eu tinha em casa, e eu fiz o velório do meu filho, fiz o enterro, e eu falei, hoje eu vou na igreja dos crentes. Eu não suportava crente. Tinha pavor de crente. Mas só foi comigo que aconteceu isso, fica tranquilo. E eu era um DJ, eu trabalhei na noite durante 8 anos, colocava mais de 5.000 pessoas para dançar de quinta a domingo em São Paulo. E agora estava me vendo, né, dentro de uma igreja, e eu não sabia, amado, que tantas coisas que eu tinha para passar. Mas quando eu olho para trás, eu cheguei num tempo da minha vida, eu falei, Deus, onde que você estava quando o meu padrasto não me dava comida e eu não tinha as coisas em casa? Tinha uma senhora negra chamada Dona Pedrina, ela era, eu não sei como é que vocês chamam aqui, ela catava lixo, catadora de lixo, é isso. E aí ela vinha no final da tarde, escondido, longe, me dar comida. Ele falou assim, quem você acha que era aquela mulher quando vinha te dar comida? Ele disse, eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. No orfanato, infelizmente eles molestavam as crianças, e tinha uma freira chamada Irmã Alda. Ela falou assim, meu sonho era ter um filho, mas eu fiz por essa escolha, eu não vou deixar ninguém fazer nada com você. Ele falou assim, quem você acha que era aquela mulher naquela etapa da sua vida? Sabe, amado, se você olhar um pouquinho para trás, mesmo que você passou umas situações difíceis, você vai saber que em todas elas o Senhor te livrou. O que a gente precisa é identificar Deus em cada etapa da nossa vida, em cada tempo que nós passamos. Agora, se você quer viver uma vida plena e satisfeita, você precisa entender o chamado. Você foi criado para isso, você não foi criado para sofrer, você não foi criado para viver de qualquer forma, né? Agora, quando as coisas não dão certo, quando as coisas não acontecem, a gente fica culpando pessoas, situações e lugares, e quando muito, né, Deus também. Quando na verdade não tem nada a ver. São as escolhas que determinam aquilo que nós estamos vivendo. O que você está vivendo hoje foram as escolhas que você fez no passado. O que você vai viver no futuro é as escolhas que você está fazendo hoje. Então decida pelo que é certo, pelo que é correto. Por isso a importância de conhecer a palavra. Um dos textos mais poderosos que eu gosto nas Escrituras é Oséias, capítulo 4, né, o verso 6, a Bíblia diz, o meu povo, não está dizendo o povo do mundo. Se o meu povo perece ou está sendo destruído, não é por causa do diabo. É porque lhe falta o quê? E conhecimento do quê? Da verdade, da palavra, do teu chamado, do que ele te ungiu, do que ele te chamou para ser. Amém? Porque alguém que não conhece a sua realidade para o que foi criado, vai viver insatisfeito mesmo. Porque não vai ter a graça de Deus para o que está fazendo. Amém? Então é muito importante a gente entender isso.
Sabe, amado, eu quero te dizer que esses dias aqui vai mexer com você. Venha preparado, porque e não é só eu não, é o que a Bíblia diz. Amém? Então essa é a proposta. Então, qual é o maior inimigo, né? O meu maior inimigo não é o diabo. É a ignorância ou a falta de conhecimento. Amém, irmãos? Então, agora como é que o diabo governa? Pela ignorância, pela falta de conhecimento. Amém? Como eu acabei de dizer para você, né? O meu povo perece ou está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O diabo, amado, não é o seu problema. O diabo é um inimigo vencido. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar os seus ardis, mas, amado, você está sofrendo por falta de conhecimento. Amém? De entender quem você é, qual é a sua posição. A Bíblia diz que nós estamos muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir. Amém, irmãos? Então, agora, o diabo nos controla pela falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade, eu digo, e conhecereis a verdade, e a prática do conhecimento da verdade é que vai trazer libertação. Porque muita gente conhece muita coisa, mas pratica quase nada. Amém, irmãos? Então essas coisas são muito sérias. Amém? Por isso que quando a gente olha para o livro de Jeremias, eu queria que você abrisse lá comigo, pelo menos esse versículo. Amém? O livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Olha o que a Bíblia diz, né? O profeta como boca de Deus. E eu quero ser boca de Deus para você aqui hoje. Abra lá comigo, por favor. Olha o que a Bíblia diz. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Olha para cá, por favor. Eu não sei se você já parou para pensar um pouquinho sobre esse texto, mas a Bíblia está dizendo, né? E o Jeremias, por boca de Deus, ele está dizendo, eu é que sei. Fala assim, é Deus é quem sabe. Você acha que sabe, irmão? É Deus é quem sabe. Ele diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. E ele diz que pensamentos são esses? Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o que? O fim que desejais. Em uma outra tradução diz assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Aí ele diz, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Ele diz, sou eu, o Senhor, quem está falando. Em uma outra tradução diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes o fim que desejais. Então, amado, tudo o que Deus criou para mim, para você, eu quero que você entenda que Deus criou com um destino. Tudo que Deus criou, Ele criou com um destino. Ele criou com um propósito. Da mesma forma você, da mesma forma seu filho. Agora, se você não tomar cuidado, você vai querer determinar o futuro do teu filho. Eita. Você falou assim, filho, o que dá dinheiro é ser médico. O que dá dinheiro é ser advogado. O que dá dinheiro é ser isso. Quem disse isso? Eita. Quem dá dinheiro não é o trabalho. O trabalho é um canal que Deus usa. A fonte é Deus. Você vai ser bem sucedido se você fizer a coisa certa. Amém, irmãos? Eu acho um absurdo, e por favor me entenda, algumas pessoas às vezes me perguntam, pastor, cara, estou querendo investir, estou procurando alguma coisa que dá dinheiro, e porque eu entendo que se eu entrasse numa multinacional, aí de verdade eu seria bem sucedido. Eu acho isso uma afronta, você falar isso diante de Deus. Porque ser bem sucedido, amado, é estar na vontade de Deus. Amém? As pessoas colocam a vida dela como bem-sucedida se ela entrar numa multinacional. E Deus fica onde? Agora, o que eu acho interessante, né? As pessoas, quando querem viver uma vida boa, ou querem um emprego bom, algumas delas fazem aqueles concursos públicos, né? Elas não têm problema de pagar aquela tarifa que tem que pagar lá, não é verdade? Elas observam bem direitinho o que precisa se levar, caneta, papel, horário, e chega correndo para não chegar atrasado. Você não acha interessante isso? Mas eu não vejo esse zelo, esse cuidado com a palavra. Agora, por que as pessoas fazem uma faculdade? Né? As pessoas, eu não sei se você já viu isso, lá em Guará acontece muito isso. O menino vai crescendo, os pais estão apostando no futuro deles, né? E o que acontece? O menino vai ingressar numa faculdade, mas antes tem que fazer um cursinho, o pai não tem problema de pagar o cursinho também não. Amém? E graças a Deus por isso.
Aí agora ele vai para o Enem, faz aquilo, aí faz a prova para entrar na faculdade. Quando você lembra disso? E aí quando faz aquela prova que o menino passa, ele bota até no Facebook: meu filho passou, aleluia. E glória a Deus, amado, nenhum problema com isso. O que eu acho estranho não é essa mesma empolgação com o que Deus diz a respeito do futuro do teu filho. É muito sério essas coisas, né? Então, aí o que eu acho interessante, o menino nem entrou para a faculdade e ele já está feliz. E não tem problema de pagar o valor da faculdade, não. Porque ele está crendo que lá no futuro o menino vai ser bem sucedido. E aí, às vezes, 5 anos de faculdade, dependendo do curso, aí 1.500, 2.000, sei lá, depende do preço aí, né? E aí o menino está fazendo, mas já está se vendo lá na frente, né? Advogado, um médico, né? E, gente, pelo amor de Deus, eu não sou contra isso tudo, tá bom? Eu só estou falando de prioridade do que Deus tem para a sua vida. Aí a pessoa se vê lá na frente alegre, feliz: rapaz, meu menino vai ser isso, vai ser aquilo. Eu falei, que coisa, e a Bíblia diz a respeito do chamado, e eu não vejo ninguém feliz por isso. Só que aqui é garantido. Porque o fato de você se formar não quer dizer que você vai ser bem sucedido. Porque dependendo do que você for se formar, você ainda vai precisar de um escritório, vai precisar de dinheiro, vai precisar de cliente, vai precisar de uma série de coisas ainda. Amém, irmãos? Agora, quando você olha para a palavra, o preço já foi pago. Para que eu e você viva bem sucedido, ele diz: eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. Planos de shalom, de paz e prosperidade. Amém, irmãos? Então, são essas coisas que eu penso que nós devemos nos voltar para isso, né? Então, não existe nada sem o propósito. Cada ser humano foi criado por Deus para viver uma vida com significado e propósito. Não, você pode repetir isso comigo e falar assim: eu não fui criado só para viver. Pensa sobre isso. Você não foi criado só para viver. Amém, irmãos? Tem pessoas que falam assim, elas colocam alguns propósitos, e eu repito, não é errado. Sabe, a Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Então as pessoas falam assim: rapaz, pastor, eu quero casar para ser feliz. Eu falei: não, seja feliz primeiro para depois casar. Porque celebrar as diferenças dentro de um relacionamento não é fácil. Eu tenho 31 anos de casados, irmãos. Meu casamento, eu estou vivendo o melhor tempo do meu casamento agora. Tenho 51 anos. Estou vivendo o melhor tempo de casamento. Mas vai dizer que foi bom o tempo todo? Às vezes tem umas tempestades, né? Tem algumas coisas, né? E eu me lembro que quando eu casei com um propósito errado. Falei: rapaz, vai ter todo dia. Mentira, não vai ter todo dia. Esquece isso. Amém? Deixa de se iludir com esse negócio. Para de bobeira. Deixa de bobeira, amém? Você vai ter que aprender a celebrar as diferenças. Porque você casou com alguém totalmente diferente de você. Porque ninguém suportaria casar com alguém com ele mesmo. Eu não me suportaria. Só minha mulher para me suportar, gente. Estou sendo sincero. Amém? Então, às vezes as pessoas: pastor, estou querendo ser feliz, estou querendo casar. Eu falei: não, seja feliz primeiro, depois você casa. Amém? E as pessoas vêm com as conversas para o meu lado. Eu falei: não venha para cá, que eu vou dar bem na moleira. Amém? Amém, mas nós não fomos criados só para viver. Então, olha só, até que você descubra o propósito para que você foi criado, você nunca estará realizado. Amém? Sem descobrir o seu propósito, você será, presta atenção, desanimado, frustrado, desiludido, cansado, murmurando e descontente. Encontra alguém que não tem identidade, que não se achou ainda na vida. Você vai ver essas características muito claras na vida dele. Amém? E procurando o culpado. Todo mundo é culpado, menos ele. E tem pessoas, amado, que é difícil de lidar. Já viu aquela pessoa: eu sei de tudo. É chato de conversar com esse tipo de pessoa. Sabe, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína.
A Bíblia diz, e vindo somente a arrogância, a Bíblia diz, sobrevirá todo tipo de desonra. A palavra desonra é vergonha. Tudo que causou vergonha na minha e na sua vida foi porque Deus não nos encontrou com as vestes da humildade. Para de dizer que você sabe tudo. A gente vai olhar para a sua vida para a gente saber se você sabe mesmo. Sua vida diz ao seu respeito. Amém. A gente não precisa ficar, né, colocando lá. Eu acho interessante, né, gente, por favor, eu não tenho nada contra a rede social também não, tá? Mas eu fico vendo, estou muito animado hoje. Quem quer saber que você está animado? Vai no banheiro, tira uma foto. Vai viajar, tira uma foto. Para que essa agonia? Para que esse absurdo, gente? E sempre tá bom, nada tá ruim. Já viu? Tá tudo lindo, as fotos lindas. E aí, diante de Deus, reprovado, eu não sei para que bobeira é essa. Amém? Então, amado, eu e você recebemos da parte de Deus um propósito, um chamado divino, um plano perfeito, isto é, uma carreira especial, que vem com o destino que Deus planejou para cada um de nós cumprir. Você entende isso, irmão? Você precisa viver com base nisso. E eu e você vamos dar conta disso. E outra coisa, o que Deus chamou tua mulher para fazer, você não vai fazer. E entenda, ela também tem um chamado. Não é só você que tem um chamado. Amém, irmãos? Isso é importante entender. Por isso, amado, que nós precisamos entender algumas coisas. Abra comigo, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 12. Enquanto você abre lá, eu vou molhar aqui as palavras. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém, irmãos? Quando você lê o escritor de Hebreus, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, olha o que ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. O que ele diz para a gente fazer? Corramos. De que forma? Com perseverança o quê? A carreira que nos está proposta. Como é que você vai, amado, desenvolver, entender ou andar no seu chamado? A Bíblia diz que você deve correr primeiro, né? De que jeito? Perseverança. Agora, as pessoas entendem perseverança de uma forma errada. As pessoas dizem, como é que você está? Eu estou bem, você está perseverando muito, pastor. Estou numa perseverança de arrebentar, viu? Todas as vezes que você encontrar perseverança na Bíblia, perseverança está ligada à alegria. Você só prova que está perseverando bem, porque ninguém persevera mal. Amém? Perseverança, só se persevera quem está bem, quem está certo do que está fazendo. Por isso que não desiste. Amém, irmãos? Você vai ver o apóstolo Paulo, ele nos diz que não só devemos correr, mas também completar a carreira. Amém? Você vai ver em 2 Timóteo, Paulo escrevendo, né? Para Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele chega a dizer assim, olha, combati o bom combate. Ele diz, completei a carreira e guardei a fé. O fato não é você saber que tem uma carreira. O fato é você completar. E o segredo não é como começa, é como termina. Melhor é o fim do que o começo, a Bíblia diz. Amém? Você está aqui comigo? Então é importante entender isso. Agora, quando a gente olha para Mateus, capítulo 25, abra lá comigo, por favor. Eu estou sem o relógio. Onde está, gente? Eu vou olhar do meu mesmo. Meu Deus. Mateus 25, a Bíblia diz assim, quantos lembram da parábola dos talentos? Eu amo demais essa parábola. A Bíblia diz assim, pois será como um homem que, se ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a Bíblia diz no 15, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro 1. Agora, presta atenção que ele diz, a cada um, segundo o quê? A sua própria capacidade. Você está aqui comigo, gente? Está escrito isso na sua Bíblia. E então partiu. E nós sabemos o que diz o texto, né? O que receberam as 5 talentos saiu, né? E multiplicou para mais 5, recebeu 2, multiplicou para mais 2, o que recebeu 1,
Ele disse o seguinte: sabendo que tu és homem severo, que colhe onde plantou, guardei e estou te devolvendo. A Bíblia diz que o Senhor, quando volta para ajustar a conta, chama ele e fala assim: servo mau e negligente. O que está preparado para você é choro e ranger de dentes. O que multiplicou para mais 5, a Bíblia diz, né? Porque a ideia de Deus nesse texto é multiplicação. E o que Deus chamou eles para fazer, Deus deu a capacidade, né? Segundo a sua capacidade. O que recebeu 5, multiplicou para mais 5. Você está aqui comigo? O que recebeu 2, multiplicou para mais 2. A Bíblia diz: foste fiel no pouco. No pouco? Por que no pouco? Porque o que você multiplicou, a capacidade não é sua, veio de Deus. Se foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Amém? Agora, se você só faz o que te manda, a Bíblia diz, Jesus falando, que você é servo inútil. Às vezes a gente está empolgado porque cumpriu a escala. Você é um inútil. Amém? Não sou eu que diz, é a Bíblia. A gente está empolgado, rapaz, não faltei nesse mês na escala, inútil. É o que a Bíblia diz. Amém? Está escrito. Se você faz só o que manda, a Bíblia diz, Jesus falando, servo inútil. Eita, quebrou tudo. Ainda bem que foi Jesus que disse. E eu não... Então, amado, como eu disse para você no início, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E eu te dei o exemplo. Se ele te chamou para fazer uma coisa e você não fez, a Bíblia diz o que vai acontecer. Mas ninguém trabalha com isso. Hoje eu ia falar sobre o perigo da desqualificação, mas aí eu falei, não, é muito pesado, né? Vou falar um negócio mais leve. Não é verdade? Amém. 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 Então, o que nós precisamos entender, amado, que aquilo que Deus nos criou para ser, Ele nos deu capacidade. Ele nos deu a graça dEle. E aquilo que Deus nos chamou para ser é antes da fundação do mundo. Se antes da fundação do mundo, eu preciso entender qual é a prioridade. Se logo quando eu saí do ventre da minha mãe, a Bíblia diz que eu te consagrei, qual é a coisa mais importante na sua vida? Você entender o seu chamado e cumprir ele, para que você viva feliz e pleno. Amém? Amém? Então, agora o que nós vamos entender, Deus nos chama baseado em seu plano e em seu propósito, não no que a gente acha que a gente quer. É isso aí. Amém? E não baseado em nossa perfeição, diga assim, graças a Deus. Porque senão a gente estava tudo perdido. Amém, irmãos? E não baseado em nossa perfeição ou na falta dela também. Seu chamado não é um final em si mesmo, mas deveria nos lançar, eu e você, para uma vida de respostas positivas à vontade que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Agora, o padrão do julgamento de Deus, eu vou repetir, não é por aquilo que estamos fazendo. É por aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso a importância de entender o chamado. Por isso que o chamado é soberano. Porque ele vem antes de todas as coisas na sua vida. E foi Deus é quem te deu, não é você que escolheu. Amém? Não adianta, se você é um pé de tomate, não adianta, você não vai produzir manga. Ah, mas eu gosto de fazer isso. Ué, você pode até fazer, mas não tem resultado nenhum. Amém? Então, agora, olha só o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11. Deixa eu citar para você ver a importância dessa questão de vocação, de chamado, né? A Bíblia diz assim, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11. Por isso também, Paulo falando, não cessamos de orar por vocês ou por vós, né? Com o propósito de quê? Para que o nosso Deus vos torne digno do quê? Da vocação. Fala assim, do chamado. E cumpra com o poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Com o propósito de quê? No 12. A fim de que o nome de nosso Senhor seja glorificado em vós. E vós nele, segundo, presta atenção, a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por isso, amado, que eu gosto do que Paulo escreveu para os Efésios também. Ele diz assim, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Está lá em Efésios 5,17, né? Ele diz, por esta razão não vos torneis insensatos ou loucos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor.
O seu caso para a sua vida e eu para a minha. E cada um para a sua e cada um cuida da sua. Amém? E não se preocupa com quem. Rapaz, mas ele está pregando bem, qual é o problema? O dom na vida do seu irmão é para você, não é para ele. Por que você está com o problema dele pregar bem? Se ele está pregando bem, coma do que ele está pregando. Porque você carrega algo divino para o seu irmão. E o seu irmão carrega algo divino para você. Você não tem que estar preocupado se o seu irmão está sendo bem sucedido. Se ele está sendo bem sucedido, é para você. Amém, irmãos? O que você carrega não é para você. Você já viu um pé de maçã em plena estação de fruto? O próprio pé de maçã arrancando a maçã e comendo? Não. É eu e você que precisamos daquele fruto. Então o que você carrega não é para você. Por isso, se você não produzir, você vai dar conta. Lembra que Jesus falou com aquela figueira? Foi buscar fruto nela e não teve. O que ele falou para ela? Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Quer ouvir isso do Senhor? Por isso que você precisa estar no lugar certo. Meu Deus, está vindo tanta coisa aqui. A Bíblia diz que os justos florescerão plantado nos átrios do Senhor. Você não floresce lá fora. Você floresce dentro. E quem é que planta? Deus. Por que uma planta ela vai dar fruto na estação própria? Porque ela está submissa à terra. Toda planta que decide sair da onde Deus plantou, ela começou um processo de morte. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Então, é a vontade de Deus que vai se estabelecer e nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora, olha o que diz Provérbios, capítulo 16 e o verso 1. A Bíblia diz assim, olha, o coração do homem pode fazer planos, nenhum problema, você pode fazer planos. Mas ele diz, mas a resposta certa vem de quem? Vem dos lábios do Senhor. Então, você pode fazer plano? Pode, muito. Pode se acabar de fazer plano. Mas só tem um que é o certo. E é o que Deus tem. Pode fazer projeto aí de se acabar. Mas é só um que está certo. E o de Deus já vem abençoado. Mas geralmente a gente quer fazer plano e quer que Deus abençoe. Não funciona assim. É o dele que vem abençoado. É o dele que vai funcionar. Amém? Eu gosto do que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, o verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Aí ele diz... E não te estribes no teu próprio entendimento. Ele diz, não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Amém? Então, é a vontade de Deus que vai se estabelecer. Você quer fazer plano? Faça. Deus não proíbe, não. Mas às vezes é perca de tempo. Porque é só um que vem abençoado. Mas tudo bem. Ok? Quando a gente vê esse mesmo texto em uma outra versão, ele diz assim, as pessoas fazem seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Em uma outra tradução diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Em uma outra tradução diz assim, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Amém? Provérbios 19, 21 diz assim, muitos propósitos há no coração do homem, mas é o desígnio do Senhor que vai permanecer. Sabe, amado, eu aprendi muita coisa errada, eu confesso para você. Me ensinaram muita coisa errada quando eu me converti, né? E eles me ensinaram errado, porque aprenderam errado também, está tudo certo. Amém? A Bíblia estava escrita há 2000 anos, a gente era que era burro e não queria ler, né? Mas tudo bem. Vamos lá, está tudo certo. É que a gente conhece o crente piolho ou não? Conhece o crente piolho? Crente piolho é aquele que anda pela cabeça dos outros. Amém? Você deve ser um crente Bereia, que confere as escrituras. Amém? Mas aí me ensinaram um monte de coisa errada. E eu me lembro, né, com sede, com fome de Deus. E eu saí visitando um monte de igreja. Não tinha culto na minha igreja, era culto na igreja dos outros também. E eu passei algumas vergonhas, é bem claro, bem verdade. E eu ficava olhando como eles faziam para me fazer também. E eu me lembro que alguns chegavam na igreja,
Paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E depois ajoelhava e aleluia! Oh, Senhor, aleluia! Tu que está nas mais altas alturas lá! Tem misericórdia do teu servo, Pai! Aí levantava a paz, tudo bem? Eu falei, é assim que é para fazer? E eu também fazia. Eu fazia também. Eu fiz um monte de besteira também. Graças a Deus, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, da falta de conhecimento. Mas fiz muita coisa errada. Me ensinaram errado, eu fiz também. Eu virei um espadachim gospel numa época da minha vida. Eu virei um caça-demônio. E aí vai um monte de coisa. Mas não vem ao caso agora não. Então eu aprendi muita coisa errada e queria resultado onde a graça de Deus não estava. Me ensinaram que Deus ia só falar comigo no monte. Calma, gente, que silêncio é esse? E que de noite a fila é pequena. Não é verdade? É. E eu me lembro que eu fazia o quê? Ele falou assim, rapaz, se você quer que Deus fale com você, você tem que ir no monte. Eu falei, rapaz, é tudo que eu quero ouvir Deus. Pode ser onde for, eu vou. E subia monte, descia monte, subia monte, tudo que você imaginava. E estou esperando, né? Estou esperando. E até um dia que eu aprendi, eu falei que eu fui para o tal do Rema e me explicaram por quê. Porque as pessoas falaram que ia para o monte, porque Jesus ele ia para o monte, a gente tem que ir também. Até que eu aprendi que Jesus ia para o monte, porque a multidão não deixava ele orar sozinho. Ele deixava 9 com a multidão no pé do monte, subia com 3. Quanto você lembra disso? E deixava os 3 aqui, ó, ficar aqui enquanto eu vou ali orar. Alô, você está aqui comigo, gente? Agora eu descobri uma coisa. Sabe por que os crentes não oram? Porque eles não acreditam que Deus responde. Não é verdade? Quer saber o tamanho da sua igreja? Não é no culto de domingo à noite. É no seu culto de oração. Por que os crentes não gostam de orar? Porque eles não acreditam que Deus responde oração. Porque se eles acreditassem, eles orassem. Não é verdade? Agora eles acreditam no monte. No tapete da glória. Creme dental para tirar palavrão da boca. É exatamente, tudo que você imagina aí. Eles gostam de amuleto. Só falta uma figa pendurada aqui assim, ó. Uma arruda na orelha. E aí vai. Eu estou falando, mas é sério, gente. Tem um monte de crente que acredita nessas coisas. E você vai ver, quem acredita nessas coisas significa que não lê a... Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui ama Jesus? Amém. Eu vou te fazer uma outra pergunta, mas não me responde não. Por favor, como é que você prova isso? Não me responda, não quero ouvir. Como é que você prova isso? As pessoas, eu vou na igreja, eu não falto culto, eu dou dízimo e oferta. Quem disse isso que é prova que você ama Jesus? Mas o que Jesus fala a respeito disso? Vamos ver o que Jesus fala, não é nem o que eu falo. Porque Jesus, quando ele está conversando com os discípulos, ele diz assim, ó, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, ele diz assim, ó, se, essa palavra se, eu não faltei nessa aula de português, é condicional. Se me amais, guardareis os meus. Essa palavra guardar é a mesma palavra para praticar. Mas no verso 21, o arroxo é maior. Ele diz, aquele, isso está escrito na sua Bíblia, você vai achar que não está escrito, mas está. Aquele, e eu gosto de acrescentar, ou aquela, que tem os meus mandamentos, que é a palavra, e a Bíblia diz, e os pratica ou os guarda, ele disse o quê? Então, agora olha só isso. Se você não ama a palavra, você não ama Jesus. Porque que amor é esse que você diz por alguém que não gosta de gastar tempo com ele? Não é verdade? Que amor é esse? Eu amo a Jesus. Mentiroso.
Segundo Jesus, não é eu não, tá? Eu vou dizer, se você me ama, você vai praticar o que está escrito. E ele disse isso para os discípulos dele. E as pessoas, eu amo a Jesus, aleluia. Mentiroso, mentiroso. Se você não ama a palavra, você não ama Jesus. Não faz cara feia que é pior. Amém? Porque hoje você descobriu o termômetro do seu amor pelo Senhor. A única forma de conhecer a Deus é pela palavra. Não é o quanto você vem no culto. Você prova o seu amor pelo Senhor, não é no culto, é no dia a dia. É na sua casa, é na sua família, é no seu trabalho, praticando. Amém, irmãos? Eu quero que você entenda isso, e amado, a gente precisa, sabe, eu vou te dizer, um dia eu fui pregar numa conferência, eu não era do Verbo da Vida, e tinha um homem lá, talvez você já ouviu falar dele, de Herênio Ramiro. E foi o meu primeiro encontro com ele, meu encontro profético com ele. E eu ia pregar, e ele pregou antes, só que quando ele pregou, eu falei, rapaz, essas coisas estão escritas na Bíblia. Eu fiquei meio assustado. E eu fiquei procurando, mas não dava tempo, porque era um versículo atrás do outro, e eu era ruim de Bíblia. E aí, ele terminou de pregar e ensinar, eu fiquei de queixo caído, e ele foi orar por uma criança que estava muda, a criança começou a falar, uma perna cresceu. Eu falei, uau, rapaz, preciso ganhar moral com esse camarada. E aí, na hora do almoço, cheguei perto dele, falei, rapaz, paz do Senhor, varão. Ele só olhou para minha cara, fala logo o que você quer. Falei, que papel de enrolar prego da bexiga esse cara. Falei, que bicho grosso. Eu falei, eu sou capaz de tudo por Jesus, ele mentiroso. Eu falei, eu estou falando sério. Ele falou assim, continua mentindo. Se fosse homem e amasse o Senhor, tua família não estava pagando pelos teus erros. Eu falei, não, aí também não, aí já pegou pesado. Eu tive vontade de dar um murro nele, né? Mas ele tem quase 2 metros forte, eu ia tomar uma surra grande. Mas foi a melhor surra que eu tomei na minha vida. Porque ele falou assim, para de se enganar. Irmão, aquele dia eu apanhei. Eu falei, eu não vou nem pregar, não tenho nem coragem de pegar no microfone. Foi a melhor surra que eu tomei na minha vida. De alguém ter coragem de apontar o dedo na minha cara e dizer, você está mentindo. Quem ama, fala a verdade, irmãos. É isso aí! Quem ama, quem de fato te ama, vai te dizer, não faça isso. Mesmo correndo o risco de perder tua amizade, ou de talvez você ficar de cara feia, ou qualquer coisa parecida. Você vai ver Jesus corrigindo os discípulos dele. Amém, irmãos? Amém! Então, meu Deus, é muita coisa. A Bíblia diz, meu Pai, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então eu preciso encontrar as respostas para a minha vida. Fala assim, eu preciso encontrar as respostas para a minha vida. Tem um homem de Deus que está no céu, que eu amo demais, as suas literaturas e as suas ministrações. Ele falou algumas coisas que eu fiz questão de colocar aqui também. E Miles Moore disse certa vez sobre perguntas importantes para todo ser humano. Primeira pergunta que ele falou, quem sou eu? Você deveria fazer essa pergunta para você, quem sou eu? E ele diz, quando eu não sei quem eu sou, eu vou tentar ser o que o sistema desse mundo determina. E passamos a imitar outras pessoas e perdemos a nossa identidade celestial. A segunda pergunta, de onde eu vim? E eu não sei se você sabe, mas tem algumas pessoas que creem que a gente veio do macaco. E eu me recuso a acreditar nisso. Tá bom? Eu me recuso, desculpa. A Bíblia diz que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Meu Deus não é um macaco, desculpa. Amém? Eu me recuso. Então, se eu não sei de onde eu vim, e se eu não sei qual é a minha pátria, amado, nós estamos perdidos. Então, eu preciso descobrir de onde eu vim, porque o meu valor vem da minha fonte de origem. Amém? Outra pergunta importante, por que estou aqui? As pessoas não sabem por que estão aqui, e por isso estão tentando ser felizes sem a origem. Amém? Então, 4, o que eu posso fazer? Qual é o meu potencial? Qual é a minha habilidade? Qual é o dom que opera em minha vida? Né? Outra pergunta, para onde eu estou indo? Você já parou para fazer essas perguntas para você? São as perguntas mais importantes que você tem que ter para a sua vida. Infelizmente, a maioria das pessoas estão simplesmente indo para a velhice.
É o que ele diz. Amém? Qual é o seu destino? Qual é o seu endereço no futuro? Você nasceu para realizar o quê? Pessoas normais não sabem. Apenas se aposentam e depois apodrecem no cemitério. Amém? Então, amado, nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Não precisamos viver sem destino ou propósitos. Se não entendemos o nosso propósito, não vamos ter um destino. A maior tragédia na vida não é a morte. A maior tragédia é algo pior do que a morte, é uma vida sem propósito. Miles Moore disse. Então, o cemitério, ele mesmo diz que é o lugar mais rico do mundo. Por quê? Lá no cemitério está homens e mulheres que receberam dons e talentos de Deus, talvez canções que nunca foram cantadas, livros que nunca foram escritos, empresas que nunca foram abertas. Você está aqui comigo? Por isso que é importante você saber qual é o teu chamado. Por isso que é importante você entender quem você é. Porque você só vai ser pleno e satisfeito cumprindo o que Deus te chamou. E quando você cumpre o que Deus te chamou, você está alcançando a humanidade. Você está cumprindo e correndo a sua carreira. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Então, músicas que nunca foram tocadas, visões que nunca se tornaram realidades. Lá está também sonhos que acabaram em pesadelos. O cemitério está cheio de líderes que morreram como seguidores. Deus levantou como líder, mas morreram como seguidores. Amém? Então, e sentado ao seu lado, nessa noite, está um candidato para o cemitério. Não olha para o lado não, por favor. Um candidato. Se a gente não entender o propósito, só nasceu para viver, para envelhecer e depois ir para o cemitério. Quem disse isso? Quem disse que a vida nossa vida está atrelada a isso? Deus tem algo muito maior e um plano perfeito para a nossa vida. Amém, irmãos? Então eu e você estamos cheios de um tesouro. O apóstolo Paulo disse que nós carregamos um tesouro em um vaso de barro. Nós carregamos algo divino para a humanidade, para o corpo de Cristo, amado. Eu quero que você olhe para a minha vida agora, eu quero me colocar aqui. Amado, eu poderia ter sucumbido naquele orfanato e viver uma vida terrível, e hoje talvez nem está mais aqui. Se eu tivesse feito a escolha pelas drogas, se eu tivesse feito a escolha, amado, para viver no mundo. Mas Deus hoje, porque eu fiz a escolha de encontrar o meu destino e saber o que Deus me chamou, Deus tem me levado ao redor do Brasil e em outras nações. Amém. Muitas pessoas têm sido curadas. Amado, eu estava dando aula agora há pouco tempo no Rema, e uma pessoa foi curada instantaneamente. Tem uma senhora que, eu não me lembro que ano que foi, ela tinha, eu sempre esqueço o nome daquela doença que bate pandeiro, como é o nome que é, gente? Assim, é Parkinson, né? E ela tinha diabetes, multiferida e a aula todinha assim, ó. E aquilo foi me irritando. Me entenda, a minha irritação não é com ela não, é com aquela situação de ver uma mulher de Deus passando por aquilo. E eu sei do que eu carrego ao divino para o corpo de Cristo. E enquanto eu estava ensinando sobre fundamentos da fé, algo sumiu dentro de mim, que eu voei para cima daquela senhora, caiu ela, a diretora do Rema ficou desesperada, matou a velha. Falei, não matou não. Eu falei, não. E ela se levantou e começou a gritar e pular, perfeitamente curada. Curada perfeitamente, essa mulher, ela deve estar assistindo aí, essa mulher, ela foi curada instantaneamente, em um culto lá, numa aula. Quando você carrega algo divino, você tem noção, amado, de você carregar algo, de você afetar a vida de alguém que estava, sendo levada para viver a vida toda assim? E hoje ela vive uma vida sarada, perfeita. Eu me lembro de estar pregando na Bahia e tinha 2 pessoas na cadeira de roda, e o Senhor falou comigo que naquela noite ele ia mexer com coisas lá. E eu me lembro que num período da tarde, quando eu estava orando, apareceu o rosto de uma criança, mas eu não entendi o rosto daquele bebê. E era o último culto que eu ia pregar na cidade de Itapetinga, lá no sul da Bahia, perto de Ilhéus, perto de Vitória da Conquista. E quando eu estava pregando e quase encerrando o culto, eu olhei lá no fundo, uma senhora chegou no sertão lá, e ela descalça com uma criança no colo, uma menininha. E eu nem perguntei o que aquela criança tinha, eu falei, traz ela aqui. Se eu soubesse o que aquela criança tinha, eu jamais falaria que Deus ia curar ela. Aquela criança só tinha um pedacinho da perna aqui, um pedacinho de carne aqui, a bacia afundada. E eu trouxe aquela criança para frente, eu sabia que Deus ia fazer algo. Eu só não sabia explicar, mas eu sabia que algo ia acontecer.
Quando eu falei o nome de Jesus por 3 vezes, a perna daquela criança... E aquela criança saiu correndo naquele culto. E tinha aqueles 2 cadeirantes ali. Eu falei, o que vocês estão esperando? Eles se levantaram naquela noite, amado. Porque alguém decidiu crer no que carrega. Você carrega algo divino para essa geração. Não fique parado, amado, sentado, sabendo que você tem um chamado. Deus está levantando um povo forte nessa região aqui. Se prepare, você não vai ser mais o mesmo. A unção de Deus vai te levantar para algo poderoso. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser alcançadas. Um novo tempo está sendo inaugurado sobre a sua vida, sobre essa igreja. Será um tempo novo. Aleluia! Oh, aleluia! Tempo novo. Os dons vão se manifestar. Você vai ser provocado a orar, a impor as mãos. Aleluia! Quantos creem nisso? Dão glória a Deus aí. Oh, aleluia! 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 Só para me provar isso, você me dá 5 minutos, pastor? Só para me te provar isso, eu vou te mostrar isso na vida de Paulo, que é aquilo que você tem antes do mundo. Mas antes de você nascer, antes da fundação do mundo, Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 15, olha o que ele diz a respeito dele. Quando, porém, ao que me separou, presta atenção, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Antes, é antes, amado. Não tenta provar aquilo que você já é. Amém? A gente fica esperando nas pessoas, quando de fato nós já somos. Amém? Então ele diz, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, olha o que ele diz, aprove revelar seu filho em mim, para que, no caso de Paulo, para que eu pregasse entre os gentios sem sentença, e não consultei carne e sangue. Você está dizendo, não busquei na minha habilidade. Amém, irmãos? Quando a gente olha para 2 Timóteo 1,9, olha o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, olha só, e que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Presta atenção agora, antes dos tempos eternos. Quem você é antes do ventre. Quando você nasce, você não nasce, você estreia. Você estreia. Ungido, a ungida nasceu. Um destino se levantou, um propósito foi estabelecido. Amém, irmãos? Andar convencido disso é uma bênção. Porque você não vai viver melancólico. Eu não me colocaram para pregar. Mas para que se você é ungido? Não é pregar que te torna melhor. É o que ele fez que te torna quem você é. Amém, irmãos? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 19, a Bíblia diz assim: este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem é você? Por favor, olhe com muito uma cara profética aí para o seu irmão e fala assim, quem é você? Sabe, amado, eu às vezes faço essa pergunta para mim olhando no espelho. Amém? Perguntaram quem é você? Ele respondeu, eu já te falei isso no início. A Bíblia diz que ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo, porque as pessoas estavam pensando que ele era. Ele sabia quem ele era e ele disse assim, eu sou a voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Amém? Agora a Bíblia diz em Mateus 22,14, não precisa abrir não, eu vou citar para você. A Bíblia diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe o que é isso? Muitos são chamados, mas poucos se separam para o chamado. A gente se separa para tudo na vida, menos para o que Deus nos chamou. Amém, irmãos?
Então, amado, não adie o seu destino. Está na hora de você entrar no que Deus tem para você. Amém? Por isso que Efésios, né, diz assim, por esta razão, por esse chamado, ele diz, não vos torneis insensatos, loucos, né? Mas procurai. Quem é que tem que fazer isso? Eu. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém, amado? Adiamento ou demora em obedecer o chamado e ao propósito de Deus em nossa vida é um roubo às gerações. Pessoas estão deixando de ser alcançadas, curadas, porque você deixou de fazer a escolha, de entender, de entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Não adie seu destino. Amém, irmãos? Eu teria muita coisa para falar, mas não vou falar mais não. Já está bom demais, né? Tem alguém que pode vir aqui no teclado? Sim ou não? Eu queria só orar com você. Esse é o primeiro dia. Sabe, amado, eu queria que você entendesse qual é a proposta desse seminário de inverno. Sabe, está frio lá fora, mas aqui dentro está quente. Amém? Eu queria que você entendesse que talvez você falou, mas meu Deus, eu não sei nem quanto que é, se cobrou ou não. Meu Deus, eu estou pagando isso, amado. Tem gente que paga milhares de reais para ouvir um tal de coach. Eu não tenho nada contra coach. Mas, amado, eu estou aqui para te falar do seu destino. Amém. Então, por favor, entenda. Sabe, são esses tipos de reuniões que marcaram a minha vida. Amém. Sabe, são esses tipos de reuniões que mudaram de fato, sabe, a minha maneira de pensar, de olhar para mim mesmo. Eu não quero viver uma vida enganada, amado. Sabe qual é o meu maior zelo, o meu maior medo? Se o menino do violão quiser subir também, pode subir. Sabe qual é o meu maior medo que eu carrego hoje? E sabe, é acreditar numa mentira como se ela fosse verdade. Sabe, imagina você passar a sua vida toda acreditando que você aprendeu algo e você acha que é verdade. E lá na frente, na sua velhice, você descobrir que aquilo é mentira. Esse é o meu receio. Eu não quero, amado. Eu quero viver, sabe, pleno e com clareza a respeito do que Deus tem para a minha vida. Eu queria que você ficasse em pé, eu queria orar por você. Oh, aleluia. Oh, Pai, eu te dou graças pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui e daqueles que ainda vão vir. Eu declaro, Pai, que o diabo não vai segurar as pessoas que precisam vir e ouvir o que está sendo ministrado e ensinado aqui. E, Pai, eu declaro cada um que está aqui sendo uma voz para as pessoas que precisam estar aqui. Pai, eu declaro um novo tempo e uma nova estação, Pai, para cada um. Eu declaro, Pai, que o chamado vai consumir cada um que está aqui. Eu declaro, Pai, um novo tempo, de fato, uma nova estação, um óleo fresco, Pai. Oh, Pai, muito obrigado, no nome de Jesus. Te dou graças, Pai. Oh, nós oramos, Pai, para um despertamento no Espírito. Eu declaro cada um aqui se encontrando nessa noite. E o Senhor está mandando te dizer, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. O Senhor está vindo sobre a vida de cada um aqui. Eu quero que você entenda que aonde o Senhor trata com você no seu espírito, aí o teu chamado está aí dentro. Você carrega isso antes do ventre. Talvez você sabe que tem um chamado e estava desencorajado ou nem tinha tanta clareza a respeito do que foi dito. Mas eu declaro que a partir de hoje, sua vida não vai fazer sentido sem você compreender o teu chamado. Vai haver tanta fome, vai haver tanta sede. A Bíblia diz, por boca do profeta, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir as palavras do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelo grande avanço e o crescimento dessa obra. Pelos Timóteos que estão sendo levantados, pelos Titos. Obrigado, Pai, pelos dons ministeriais sendo levantados. Eu chamo, Pai, os apóstolos. Eu chamo os profetas. Eu chamo, Pai, os evangelistas. Eu chamo os pastores. Eu chamo os mestres. Eu chamo, Pai, os ministérios de socorros, Pai. Cada um deles.
Oh, e todos eles, Pai, por entender o chamado, prosperando. Oh, sendo bem-aventurado no que realizar. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só saiba que tem algo acontecendo aí agora. Tem algo acontecendo no seu espírito. O Senhor está soprando agora sobre a sua vida, sobre o seu chamado. Sua vida vai fazer sentido. Oh, em nome de Jesus. Vento do Espírito sobre esse lugar. Oh, uma nova estação. Oh, uma nova fase. Uma nova etapa está sendo inaugurada hoje. Nessa igreja, nessa cidade e nessa região. Eu estou vendo um grande crescimento, um avanço, uma multiplicação. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está carregado de um destino. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Deus ainda não terminou o que Ele começou na sua vida. Oh, aleluia. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, aleluia. Quantos foram abençoados? Tem sido meu prazer servir vocês da mesa do Senhor. Sabe, amado, eu estou animado para o que Deus vai fazer nesses dias. Hoje só foi o primeiro dia. Tem coisas queimando no meu coração. Eu quero ter o prazer e o privilégio de impor as mãos. Eu carrego algo. Sabe, amado, eu tive com grandes homens de Deus. Sabe, eu tive com um homem de Deus que foi um mentor sobre a minha vida. Um homem de Deus chamado Dave Robertson. Eu tive com ele antes da sua partida para o céu. Talvez eu fui um dos últimos brasileiros a estar com ele. Quando eu tive com ele, ele impôs as mãos sobre mim. Ele falou assim: impõe as mãos aonde o Senhor te levar. No último dia eu quero impor as mãos sobre vocês. Homens de Deus como Mark Hanks, como Kenneth Hagin Jr., Lynette, Scott Webb, Nancy Dufresne, Tony Cook, Bud Wright, Apóstolo Guto, Eliezer Rodrigues, o meu pai espiritual. Muitos homens, Manuel Dias, Gilson Lima, Herênio Ramiro, Sâmia Rocha. Esses homens puseram as mãos sobre mim. E eu sei, amado, que eu tenho um chamado para o corpo de Cristo. Faz 13 anos que eu estou pastoreando a igreja de Guará. E nós temos nos multiplicado naquela região do Vale do Paraíba. E o Senhor falou comigo que eu estava entrando em um novo tempo do chamado para a minha vida. E que eu deveria ir para o corpo de Cristo, falar sobre o chamado. Sabe, amado, que eu quero que você entenda, que quando eu entendi o chamado de Deus sobre a minha vida começou a fazer sentido. Sabe, aquilo que aconteceu na minha infância, ser espancado, de ver meu filho no caixão, de ver tantas coisas que aconteceram comigo. Deixa eu te dizer, isso não me parou. Mas um dia eu me encontrei com o Rei da Glória, com essa palavra que você está tendo aqui. Isso mudou a minha vida. E eu tenho tido o prazer de andar por essa nação e pregar isso, que você tem um chamado. Sabe, você nunca mais vai esquecer dessa mensagem. Pode ter certeza disso. Eu sei o que eu carrego. Você hoje vai ser marcado por dentro. É como um selo. Eu tenho um chamado. Você pode repetir comigo? Fala assim: eu carrego algo divino para o corpo de Cristo. Fala assim: eu fui chamado por Deus com um propósito e com um destino bem definido. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus. Ô, pastorzão, obrigado. Que noite maravilhosa. Amém, irmãos? É apenas o começo. Se prepare, irmãos. Só foi para aquecer as turbinas. Eita, glória a Deus. Amanhã algo novo vai chegar para a sua vida. Amém, irmãos? E no domingo da mesma forma. Então você não pode desconsiderar
que o que está acontecendo aqui é algo da parte de Deus para a sua vida e para pessoas que você conhece. Então não perca a oportunidade, querido. É um tempo em que o Senhor está nos visitando, trazendo novas ferramentas, trazendo uma unção nova para essa igreja. Então você precisa estar aqui e também trazer o máximo de pessoas possível. Amém? Eu quero dar um recadinho rapidinho antes de liberar vocês. Nós temos ali a cantina que está funcionando a todo vapor. O pessoal está aguardando vocês lá. Tem o Verbo Shop também, que está ali com a maquininha disponível para você investir no conhecimento da palavra. Mas eu queria dar um aviso aqui muito importante. Domingo agora, pela manhã, nós só teríamos a participação do pastor Zé Roberto. Hoje à noite, sábado à noite e domingo à noite. Mas ele se colocou à disposição, né? E nós, claro, não iríamos perder a oportunidade. Você que trabalha na igreja, você que é obreiro ou líder e liderados, você está convidado para participar conosco aqui 9 horas da manhã. O nosso Firmes na Visão especial. Amém? Então você que tem servido ao Senhor, você tem se doado nessa igreja, você que tem liderado algum departamento, é a hora de você receber instruções do Senhor, amém? Então domingo às 9 horas. E amanhã você não pode chegar aqui depois do horário. Então chega, se prepara, se planeja. Nós vamos iniciar pontualmente às 19h30. É importante que você chegue pelo menos 15 minutinhos antes, para que você possa participar conosco do período de oração e se preparar e criar uma atmosfera aqui onde o Senhor vai ter liberdade para se mover. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que recebemos essa noite. Pai, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque foi o Senhor quem preparou tudo isso, Pai. Essa obra não é de homens, isso não nasceu no coração humano, mas nós pegamos, Pai, do teu coração, através do teu Espírito, o que estamos vivendo aqui, Pai. E não iremos perder nada do que o Senhor tem para nós durante esse final de semana, Pai. Mas estamos famintos, estamos sedentos, queremos mais do Senhor, Pai. E o nosso coração está escancarado, Senhor. O Senhor pode falar e nós iremos te atender, Pai, porque esse é o nosso desejo. Então nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.